Bom dia, vamos hoje ao primeiro dia do canal Café com Jesus Cristo, tá? Eu me chamo Manuela. E o que vai se tratar do nosso canal? A gente vai falar da vida do Senhor Jesus, tá? Vamos falar da complexidade da Santíssima Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o nosso primeiro livro do Evangelho vai ser o Evangelho de Mateus. Ele fala muitas coisas bacanas de Jesus, embora eu particularmente acho que ele limpa muito, né? Ele vai muito assim direto ao ponto e eu acho assim que o Lucas é o que mais aprofunda, é o que mais fala assim mais detalhes. Então eu gosto mais da leitura do Lucas do que da maioria dos outros pastores, dos outros apóstolos. Mas enfim, né? Todos têm as suas características, como nós, são pessoas como nós, né? E o seu ponto de vista. Então aqui, o Senhor Jesus sempre tinha pessoas para ser testemunhas do que ele fazia, né? Então, os apóstolos foram testemunhas e nos grandes milagres assim do Senhor, a maioria das testemunhas que ele chamava para ficar com ele junto na hora era o Pedro, o João e o Tiago, tá? Então vocês vão ver muito esses personagens mais próximos a Cristo, tá bom? Eu vou falar também nesse canal de milagres que acontece comigo e que aconteceu aqui na Bíblia, né, que a gente conhece bastante. Mas e o quanto é importante a gente falar dos milagres que acontecem, tá? Hoje, como foi importante falar naquele período, a gente vai falar da vida de Jesus, de quem o Senhor Jesus é realmente, o que ele mostrou aqui na Bíblia. A Bíblia, gente, é o melhor livro que tem no mundo para se ler e para aprender coisas, tá? Eles falam coisas que a gente erra e que a gente não deve repetir o erro. Eles dão detalhes clássicos, maravilhosos e esclarecedores do que a gente não deve fazer, né? E como a gente deve agir para alcançar o sucesso em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, assim, quando alguém vem falar que tu vai e segue Jesus, que tu vai ser a pessoa mais feliz do mundo, tal, tu vai ter tudo que tu quer, né? Essas coisas, assim. Eu hoje, eu tô com 17 anos, minha filha tem 17 anos, eu tô com 17 anos conhecendo a Jesus, tá? E agora, nos últimos 2 anos pra cá, ele tá se revelando um outro Jesus na minha vida, um outro cara, assim, extraordinário, que cada dia mais aumenta o meu amor, a minha paixão, a minha admiração e o meu respeito pra com ele, tá bom? E não deixando fora, como eu disse, a Santíssima Trindade. Jesus Cristo é Deus e é Espírito, tá? Mesmo sendo Filho. Então, são muitas coisas lindas que eu tenho para compartilhar com vocês. Agora, como eu já apresentei algumas particularidades, né, do que eu vou falar durante esses vídeos que eu vou fazer. Eu vou falar um pouco agora da genealogia de Jesus Cristo, tá? Aqui tem coisas muito interessantes. Para quem lê a Bíblia, vai entender bem mais, tá? Então, assim, para quem não tem o costume de ler, de conhecer, que não conhece, então talvez seja assim meio, eu não entendo nada, o que essa mulher tá falando, né? Mas assim, o que tem de importante aqui? Aqui, que eu vejo de importante, nessa genealogia de Jesus Cristo, eu vejo o perdão de Deus, eu vejo a longanimidade em perdoar, eu vejo o amor do Senhor, eu vejo o respeito que o Senhor tem, e eu vejo uma abertura, né, de visão, de personalidade de Deus. Por que eu digo isso? Porque todo o Antigo Testamento passa para nós uma imagem de um Deus machista, né? De uma cultura machista, mas na verdade os israelitas e a maioria do povo do início, né, da história para cá era machista, né? As mulheres eram bem tratadas como objetos e tratadas como objetos de procriação, né? Nós éramos muito importantes em relação às gerações, né? As procriações, as genealogias, porque era somente através de nós, e até hoje que se vem a vida, né? Do outro ser, da outra pessoa. Então, Deus aqui na genealogia de Jesus, ele traz algumas mulheres que para Deus foi muito importante, e eu vou citar porque que elas foram importantes. Então, na primeira geração tem o nome da Tamar, tá? Que é a mãe de Pérez e do Zera, que era a nora do Judá, tá? Então, Tamar tá aqui na genealogia de Jesus. A Raabe tá aqui na genealogia de Jesus, que ela era uma prostituta de um povo estranho, tá? Mas mereceu estar aqui, por isso ela está aqui. A Ruth, outra estrangeira, mereceu estar aqui e também está aqui.
Temos um outro, assim, bem mais, digo, confuso, né, para as mentes e para os espíritos, assim, que não tem muito estudo na palavra. Tem uma outra situação aqui na genealogia de Jesus que para mim é muito interessante. Ele não fala o nome da mulher, tá? Mas ele fala o nome do primeiro marido dessa mulher, que é Urias, tá? Então Urias está aqui porque ele é reconhecido como Deus, merecedor de estar aqui na genealogia de Jesus Cristo, tá? Por quê? Porque ele foi traído e ele foi assassinado, tá bom? Mas a partir de um filho da ex-mulher dele, né, da viúva dele, foi que veio alguns parentes de Jesus. Por isso ele entrou aqui e não o nome da mulher dele. Porque envolve toda uma história, um pecado, que se vocês forem ler lá no livro dos reis, fala de Davi, e Davi vai ter, não, é lá no livro de Samuel, não sei se 1 ou 2, eu não sou muito boa de memória assim, tá? Com relação aos livros, mas eu me lembro muito bem das histórias. Mas enfim, foi um pecado aqui de Davi e Deus reconheceu que aquele homem merecia estar aqui, porque para mim, eu vejo como uma honra você estar aqui no meio da genealogia de Jesus Cristo, tá? E também tem a Maria, né? Claro, não podia deixar de estar aqui. É a mulher que gerou Jesus, né? Ela está aqui como esposa do José, que é o homem, que é o varão da genealogia, tá bom? Então, sobre a história da Tamar, da Rabi, da Ruth e do Urias, né? Que vocês quiserem saber mais, depois, quando eu tiver no Antigo Testamento, eu vou explicar cada um deles. Mas agora o foco é Jesus, é, como ele se apresenta a nós, como eu tenho conhecido ele durante esses 17 anos, tá bom? Então foram 14 gerações até chegar no Senhor Jesus Cristo, que veio da esposa de José, que é Maria, tá bom? Então o que aconteceu aqui? A Tamar, ela foi honrada, porque ela foi enganada pelo sogro dela e que ela teve que usar de artimanhas para poder ter os filhos, porque a bênção de uma mulher era a riqueza de uma mulher, a felicidade de uma mulher e o valor de uma mulher era poder dar filhos, tá? Então ela casou 2 vezes e não pôde ter filhos dos maridos e no terceiro casamento ela foi enganada, não houve casamento, o homem não foi entregue a ela e ela acabou tendo que usar de artimanha, mas que foi perdoada por Deus, tanto que está aqui com o nome para poder ter os filhos, porque era a honra dela e era merecedor dela, tá? A Raabe, uma mulher também que escolheu servir a Deus, escolheu se arrepender dos pecados, servir ao Senhor, por isso está aqui. A Ruth escolheu também, ela se arrependeu, escolheu servir a Deus, mudar de vida completamente, também está aqui. E Urias está sendo recompensado pela injustiça que ele passou e que ele sofreu, também está aqui, tá bom? O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo tem outras coisas maravilhosas. Maria, desposada ainda com José, ficou grávida, né? O anjo veio, visitou, explicou a ela que ela ia ter um filho e que ele ia ser chamado Emanuel, que é Deus conosco. Manuela, Deus conosco, é o meu nome, muito feliz por isso. E enfim, aí veio o nosso amado Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu teve uma infância muito feliz, junto com os pais, com os irmãos, tá? Maria teve outros filhos, ela não morreu virgem, como muitas pessoas pensam, ela ficou virgem durante toda a gestação de Jesus Cristo, mas logo depois ela é casada, esposa, tinha um marido, José não tinha morrido, então eles procriaram, tiveram outros filhos, então Jesus teve irmãos, por parte de pai e mãe, né? Porque na verdade Jesus não era filho biológico dos dois, né? Ele cresceu natural dentro da Maria, mas sendo gerado todo vindo do Espírito Santo. Bom, Jesus cresceu, tornou-se rapazinho e já começou a falar de Deus, a conhecer. Ele gostava de ouvir os sábios, gostava de ouvir a palavra, né? E assim foi conhecendo e crescendo o nosso Senhor Jesus até chegar a um período que ele foi passear e nesse passeio ele conheceu ainda mais e já começava a tratar de Deus como o pai dele, já começou a falar de Deus como o pai dele, tá bom? Bom, por hoje é o primeiro, tá? Eu fiz assim de supetão, porque todo dia eu fico pensando em me preparar e não me preparar. Então eu vou fazer logo assim primeiro, vamos ver o que vai dar. E ou dando ou não dando, eu vou continuar falando, vou continuar fazendo. Então, hoje é domingo, primeiro dia 31 de maio, nosso primeiro vídeo.
E eu espero aos poucos ir aprimorando, né? E ficando melhor no que eu tô fazendo e podendo ajudar vocês cada vez mais. Outra coisa, quem quiser comentar algo da sua vida, em particular com o Senhor Jesus, pode escrever aí embaixo nos comentários, que eu vou falar também. E mais pra frente, na nossa leitura, de nossa passagem pelo Novo Evangelho, eu vou falar também dos meus milagres e que vocês possam compartilhar. Às vezes, até a pessoa passou pelo mesmo que eu, né? Então dá certo, tá bom? Então tenham um bom dia, um bom domingo e tchau!